Oi, alunos e alunas, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Neste vídeo, irei apresentar um simples experimento relacionado ao assunto que vocês viram na aula passada, de segunda-feira, referente ao movimento de rotação e o movimento de translação da Terra. Os materiais utilizados são materiais de baixo custo, que consiste em um limão, um espetinho, um corretivo e uma lanterna. A lanterna representará o Sol, o limão representará a Terra e o corretivo eu utilizei para fazer uma simples marcação no limão que representará o Brasil no planeta Terra. Então, falando um pouco a respeito do movimento de rotação, ele é um movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, que no caso será representado pelo espetinho como seu eixo imaginário. A Terra realiza um movimento no período de 24 horas, no sentido anti-horário. Neste sentido aqui, esse movimento ele dura cerca de 24 horas, que no caso é um dia, e ele é responsável pelos dias e pelas noites, principalmente. Por quê? Porque como a Terra tem um formato esférico, apesar de muitas pessoas ainda acreditarem que a Terra é plana, mas ela tem um formato esférico, e ela tem um formato inclinado. Com isso, com o movimento de rotação que ela realiza, percebe-se que em um determinado momento o Sol não vai conseguir iluminar o planeta inteiro. Com isso, alguns países que ficam do outro lado serão noite e os países que ficam do lado do Sol será dia. Então, no decorrer desse movimento, vai ocorrendo essa alternância dos dias e das noites nos países localizados no planeta Terra. Fazendo essa representação no escuro, vocês podem perceber e ter um melhor entendimento como realiza esse movimento de rotação. Como vocês podem perceber claramente, é justamente dessa forma que o Sol ilumina o planeta. Então, quando a Terra vai girando no movimento de rotação, vocês podem perceber que apenas um lado do planeta são iluminados. Percebe-se também que os raios solares eles atingem com maior intensidade próximo à linha do Equador, que é uma linha imaginária presente no planeta Terra. Consequentemente, os países que são iluminados com maior intensidade são os países em que tem maior calor, são os países mais quentes, como por exemplo os estados localizados no Nordeste são muito quentes, justamente porque fica próximo à linha do Equador e é onde tem maior incidência de raios solares. Então, os países que ficam próximos aos polos Norte e Sul são os países menos quentes, onde tem maior concentração de frio. Agora falando um pouco a respeito do movimento de translação, diferentemente do movimento de rotação, o movimento de translação é um movimento que dura muito mais tempo para ser realizado, uma volta completa. E diferentemente do de rotação, além da Terra realizar um movimento ao redor do seu eixo imaginário, ela estará realizando um movimento ao redor do Sol, que é um movimento muito lento e que dura cerca de um ano, pouco mais de um ano, que acontece no período de 365 dias e 6 horas. Então, é justamente por isso que a cada 4 anos a gente tem os conhecidos como o ano bissexto,
que tem um dia a mais, 366. E isso acontece porque todos os anos, com o movimento de translação que sobra 6 horas a cada ano, quando soma-se 4 anos, teremos 24 horas, que será um dia. E o movimento de translação também é responsável pelas estações do ano, onde no Brasil a gente tem 4 estações, que são primavera, outono, verão e inverno. Além dessas estações, temos também os conhecidos como solstício e equinócios, em que os solstícios correspondem aos períodos em que há uma maior diferença de incidência de raios solares nos polos norte e sul, e acontece nos meses de junho e dezembro. E temos o equinócio também, que acontece no mês de março e no mês de setembro, que corresponde ao período em que os raios solares incidem com a mesma intensidade nos polos. Agora, fazendo uma representação de como ocorre o movimento de translação, fazendo no escuro, para que vocês possam entender melhor. O movimento de translação, ele acontece dessa forma, em que a Terra está girando, o movimento de rotação durante os dias, e ao mesmo tempo está acontecendo o movimento de translação, em que dura 365 dias e 6 horas. E também, como vocês podem perceber, chega um determinado período do ano em que o Sol atinge com a mesma intensidade nos dois polos, que é justamente os equinócios, e os períodos em que há uma certa diferença de intensidades solares nos polos, que são os solstícios. Então, essas foram as representações do movimento de rotação e translação, onde vocês puderam perceber suas diferenças, em que o movimento de rotação gira em torno do seu próprio eixo e é responsável pelos dias e pelas noites, no período de 24 horas, e o movimento de translação dura pouco mais de um ano. É responsável pelas estações do ano, pelos equinócios e pelos solstícios, além de outras características. Então, eu espero que todos tenham compreendido. Até o próximo vídeo e bons estudos a todos.